Olá, sexto ano, bom dia, bem-vindos a mais uma aula de História. E na aula de hoje nós vamos finalmente começar Atenas, uma das principais polis gregas. Lembrando que polis é o mesmo que cidade-estado, certo? A página que nós vamos estudar hoje, as páginas na verdade, são as páginas 286, 287 e só. Por quê? Porque hoje nós vamos ver apenas algumas características da sociedade grega e na aula que vem, numa segunda parte, eu falo com vocês a respeito de como surgiu a democracia em Atenas, da trajetória, da história de Atenas, tá? Primeira coisa importante, Atenas, assim como Esparta, são cidades-estados da Grécia Antiga. Não vão confundir Atenas com uma civilização sozinha. Atenas é uma cidade-estado da Grécia, então tinha aspectos culturais parecidos com Esparta. Por exemplo, a religião de Esparta e Atenas era a mesma. É claro que os deuses que eles cultuavam, né, os deuses preferidos de cada cidade, aí mudava, mas os deuses eram os mesmos, a religião era a mesma. A cultura muito parecida, tá? Mas diferindo em seus aspectos principais, digamos assim, porque eu falei para vocês que Esparta era uma cidade-estado muito militar, muito baseada na guerra, muito focada na guerra. Já Atenas já é uma cidade mais voltada para as artes, até mesmo para a filosofia, né? Para os estudos, para a política, certo? Nós vamos começar a aula de hoje falando sobre as classes sociais de Atenas. A classe social que está acima de todas, ela é chamada de eupátridas. Os eupátridas, eles são, digamos, os nobres de Atenas. Eles são grandes proprietários e são eles que tomam as decisões em Atenas. Eles são tidos como os descendentes dos fundadores, que foram os jônios. Assim como lá em Esparta, os espartanos eram os descendentes dos dórios, em Atenas os eupátridas são os descendentes dos jônios, certo? Outra camada social são os georgoi. Os georgoi, eles também são proprietários de terra, mas eles são pequenos proprietários de terra, eles têm um pouquinho de terra. E muitas vezes os georgoi se viam numa situação difícil, às vezes de crise, e aí eles tinham que emprestar dinheiro dos eupátridas, e aí muitas vezes eles não conseguiam pagar e acabavam se tornando escravos. Imagine você se tornar escravo por você não conseguir pagar uma dívida, né? Além dos georgóis, também tinham os comerciantes e os artesãos, que eram uma classe social formada por aqueles que vendiam as coisas, por ferreiros, por marceneiros, etc. Tá? Tanto os georgói quanto os comerciantes e artesãos não participavam da política, só participavam os eupátridas, certo? E uma camada que a gente não pode esquecer é a camada dos escravos em Atenas. Muitos alunos confundem, acham que todos os escravos, por vocês terem estudado a história do Brasil desde pequenos, vocês acham que todos os escravos são africanos ou são negros, mas não. Os escravos em Atenas, por exemplo, eram de qualquer cor. Bastava simplesmente você ficar devendo alguém para você se tornar escravo ou você ser aprisionado em guerra. Você poderia se tornar escravo. Não se baseava na cor da pele ou no local de onde você veio, certo? Então, eram essas as camadas sociais em Atenas. Eupátridas, georgoi, comerciantes e artesãos e os escravizados. Não cita no livro de vocês, mas também tem uma camada social que é a de estrangeiros. Talvez o livro de vocês não cite, porque os estrangeiros eles não são parte de Atenas, né? Porque são estrangeiros. Mas havia muitos estrangeiros em Atenas, até porque Atenas era uma cidade que fervia culturalmente. Muitos povos passavam ali por Atenas para comercializar. Atenas era passagem também. Vinha gente do Egito, vinha gente de vários lugares para visitar Atenas. Então, era um local que tinha muitos estrangeiros. Na próxima aula, nós vamos falar sobre uma camada social chamada hoplitas, tá? Os hoplitas, eles vão iniciar uma revolução em Atenas, que no final dessa revolução vai surgir a democracia, que é uma forma de governo que é muito usada hoje em dia em vários países, que é uma forma de governo em que o povo escolhe seus representantes. Então, vai ser o fim
do governo dos eupátridas, né? Mas, o fim não, vocês vão entender quando eu for explicar, certo? Por hoje é só, pessoal, por essa aula é só. Um beijo, até a próxima.